Pessoal, esse é um aparelho para o foco principal do aparelho, uma remada, né? Então, pensando na musculatura, principalmente grande dorsal. Grande dorsal, a gente precisa lembrar lá da anatomia, que é um músculo multipenado, tem fibras vindo em várias direções, mas pela posição do aparelho e posição da remada, ele trabalha as porções mais altas do grande dorsal, tá? A porção mais alta, mais baixa, também tem a ver com o grau de abertura aqui do cotovelo, né? Pela posição da mão e tudo na máquina aqui, como ele vem fechado, nós vamos pensar no meio aqui para cima do grande dorsal. Dependendo se a pegada fosse mais fechada aqui, ó, em vez de pegar na parte mais aberta, pegar na parte mais fechada, eu posso trabalhar porções mais inferiores também, dependendo do grau de inclinação que eu der na coluna. Então vamos fazer o movimento. Essa máquina tem dois pontos interessantes. Uma que com o pé você consegue trazer essa primeira puxada aqui para adaptar no movimento. Uma coisa que precisa fazer depois que você pegou aqui, ó, é alinhar o corpo para apoiar o externo no apoio e não a parte superior do peitoral, senão você fica com a coluna torta, com a cabeça baixa. Então o externo apoia no suporte, coluna retinha, e o que vai acontecer aqui, ó, é com a escápula e com a articulação do ombro, e não mais com a coluna, tá? Então a coluna fica intacta aqui. Vamos lá então, puxa um pouquinho para cá, endireita bem a coluna, isso. A partir desse ponto a coluna está intacta, parada, e o movimento vai acontecer abdução da escápula, deixando o ombro flexional lá na frente, para alongar o grande dorsal aqui, alonga romboide e trapézio também. Então, na volta, vai ser um movimento que vai puxar concomitantemente a adução da escápula com extensão do ombro, tá? Então, trabalha o grande dorsal, trabalha o deltoide posterior, o tríceps também é um sinergista, que é extensor do ombro, com ênfase em trapézio medial e romboides, porque são eles que fazem o movimento de adução da escápula. Então, do ponto de vista cinesiológico ainda, ó, essa vinda para cá, todos esses músculos que eu acabei de falar, contração isotônica concêntrica, na volta para lá eles estão segurando a abdução da escápula, excêntrica, segurando a flexão do ombro, contração isotônica excêntrica para todos esses músculos. Importantíssimo ter contração isométrica aqui da musculatura extensora da coluna para manter a coluna no lugar. E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é o seguinte: vocês estão vendo a posição de colocar o pé ali, né? Então ele fica com esse grau de flexão do joelho, ou de extensão do joelho, né? Depende um pouco do ponto de vista, e com um grau grande de flexão do quadril. Dependendo do padrão antropométrico da pessoa, colocar o pé lá na frente, onde tem o suporte do pé, pode gerar, põe mais para frente como se fosse menor, isso. E o joelho estender demais aqui, com o quadril flexionado, provoca insuficiência passiva dos isquiotibiais. Isso faz com que a pelve faça a retroversão e a pessoa perca a postura da coluna lombar. Aí faz exercício com a coluna lombar fora da posição, prejudica todo o movimento, porque ele sai fora do ângulo aqui, aumenta o grau de flexão lá, né? E na hora que ele puxa, não consegue contrair de tudo o grande dorsal, nem fazer o movimento de abdução da escápula correto, por causa dessa flexão da coluna. Então, se isso estiver acontecendo com um aluno, pode pedir para ele pôr o pé para trás, não tem importância que não esteja com o pé no suporte, para relaxar os isquiotibiais aqui e poder chegar num grau normal, ele soltar a pelve, né? Aí a pelve entra na posição anatômica, coluna lombar lá para frente, aí, aqui sim a coluna lombar está na posição anatômica. Agora uma pergunta, eu já vou responder em seguida. E se eu faço isso, trago a perna para trás, relaxo os isquiotibiais, e mesmo assim ele ainda está com a pelve desse jeito? Quem que está encurtado? Aí eu já sei o seguinte: bom, se eu relaxei no joelho, que passava os isquiotibiais por ali, resolveu um pouco o problema, mas ele ainda continua com retroversão. Quem é o outro que, se estiver encurtado, causa retroversão com flexão da coluna, né? Retroversão da pelve com flexão da coluna, e não passa pelo joelho? O glúteo máximo, tá? Então o problema agora está no glúteo, esse grau de flexão do quadril.
independente de como está o joelho, ele vai continuar puxando a pelve para a retroversão. O que eu posso fazer então para esse aluno nessa situação, mesmo flexionando o joelho, ainda fica assim, para resolver o problema até eu melhorar a flexibilidade geral posterior, né? Elasticidade de glúteo e isquiotibiais. Eu vou fazer o quê? Estender um pouco o quadril. Então eu vou pedir para ele trazer o pé para trás. Para o fêmur, só o pé. Vem com o pé assim, ó. Para o fêmur abaixar aqui, e aí isso aqui, ó, vocês estão vendo que esse ângulo aqui, ó, diminuiu, ele estava 90 graus, agora eu estendi o quadril. Quando eu estendo o quadril, relaxo o glúteo, e aí sim ele consegue manter a pelve e a coluna na posição anatômica. 100% das pessoas vão conseguir ficar com a pelve e a coluna na posição anatômica aqui, ó, nessa posição de quadril e joelho. Mas vocês viram que eu fui isolando por partes. Primeiro flexionei o joelho, não resolveu. Se resolveu, eu sei que o problema está em insuficiência passiva dos isquiotibiais. Não resolveu, insuficiência passiva do glúteo, aí eu tenho que estender o quadril, tá? Então, resolvido o problema aqui, está na posição correta. Segura lá. Aí, vamos lá. Então, o movimento em si. O que é o movimento? Uma flexão do cotovelo e uma extensão do ombro. Se a gente fizer da maneira correta aqui, tentando alongar mais o grande dorsal através da abdução da escápula, passa além da flexão do cotovelo e extensão do ombro, o movimento é uma adução da escápula para trabalhar direito, tá? Faz de novo o movimento, por favor. Então, o que acontece? Esse exercício, como acontece no peitoral, é uma cadeia mista, porque a mão está fixa no aparelho, mas em contrapartida a mão tem um grau de movimento que é característica de aberta, e estar fixa no aparelho é característica de fechada. Então, essa mistura aí, eu tenho que considerar que, sendo com uma característica de fechada, o cérebro vai fazer o quê? Bom, deixa eu usar todos os músculos possíveis para trazer esse peso perto de mim. Então, o que vocês têm que falar para o aluno de vocês? O exercício não é puxar, o movimento não é puxar a peça do aparelho para perto do tronco. O exercício é fazer extensão do ombro. Eu vou trazer o ombro para trás, aduzindo a escápula. E aí o cotovelo flexiona porque a minha mão está fixa no aparelho, e não porque eu usei os flexores do cotovelo. Porque se pedir para o aluno puxar o aparelho para perto de vocês, ele para o exercício no final com os flexores do cotovelo fadigados e o grande dorsal está para lá de descansado. Falta muito estímulo ainda para chegar a treinar o grande dorsal. Então, se eu pensar que o movimento tem que ser uma extensão do ombro com a adução da escápula, e aí o cotovelo flexiona porque minha mão está fixa na barra, aí sim o foco do movimento vem aqui para trás, e o cotovelo só flexiona por consequência dessa movimentação do ombro e da escápula, e não porque eu contraí algum músculo aqui na articulação do cotovelo, tá? Então, isso que vocês têm que passar para o aluno de vocês. Uma coisa que poderia ser feita aqui, se eu quisesse dar um foco maior em romboide, trapézio medial e deltoide posterior nesse exercício, foco mais na porção bem alta do grande dorsal, com romboides, trapézio medial e deltoide posterior, era mudar a pegada aqui e afastar o cotovelo na hora de puxar o movimento, vamos lá? Com o cotovelo o mais aberto possível. Aí o foco vem para a região superior daqui do tronco inteira, com menos ênfase em grande dorsal. De qualquer jeito, o movimento é um movimento do ombro e não da articulação do cotovelo, tá? Do ponto de vista de contração, como eu já falei, contração isotônica concêntrica na subida, na puxada, excêntrica na volta, contração isométrica da musculatura extensor da coluna. Vocês viram, não sei se deu para notar no vídeo, mas ele já agora, por exemplo, um pouquinho que ele soltou a musculatura aqui, ele já retificou a lordose lombar. Teria que manter aqui, ó. Aqui sim a coluna lombar está na posição anatômica. Isso é muito comum acontecer com todo mundo, né? A gente esquecer de contrair a musculatura que preserva a postura da articulação da coluna, e isso também facilita aumentar o risco de lesão. É isso aí, pessoal. Bons treinos.